Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião desta sexta-feira. Vão participar o Roberto Mohamed, advogado, comentando, e o André Roncalli, economista. E o André vai começar como se fosse um religioso, assim, que ele vai explicar para a gente um milagre, né, que aconteceu na Argentina. É um milagre, né? A Argentina acumulava déficits, rombos, de repente tem um superávit. É milagroso ou é impressão minha? Não, é só impressão. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberto. É só impressão sua. Inclusive, o que o Milei está querendo vender é exatamente isso, que é um milagre, né? Um milagre da austeridade. E, na verdade, o que está acontecendo ali é o bom e velho efeito da inflação sobre os gastos do governo e também sobre a arrecadação. Isso lá nos anos 90 ficou conhecido como efeito Oliveira Tanz e as avessas, inclusive em homenagem a um economista argentino, Julio Oliveira, que imaginou lá nos anos 70, mais ou menos, que a inflação, e o Roberto vai gostar dessa tese, entre o momento em que há a cobrança do imposto, o fato gerador do imposto e o pagamento, a inflação corrói o valor dos tributos. E isso levaria o governo a um problema de arrecadação. A arrecadação ficaria abaixo do que seria necessário. Nos anos 90, a gente viu que, na verdade, o problema era outro. O que acontecia? O próprio processo do governo de gastar mais, de injetar dinheiro na economia, via a economia trazia mais arrecadação para o governo, enquanto os gastos ficavam fixos no orçamento. No início do ano, você estabelece o valor do gasto e a arrecadação cresce e gera um superávit. E aí o Edmar Baixa, às vésperas do Plano Real, né, identificou que isso seria algo positivo naquele momento, muito embora resolver o problema da inflação acabaria com esse processo. Então o Milei tem um problema agora que é o seguinte: a inflação que ele está combatendo, por enquanto, está comprando tempo para ele. Porque é a inflação que está produzindo esse superávit. Só que, Paulo, ele só consegue ter esse resultado positivo que ele está alardeando, sabe por quê? Porque a moeda argentina é soberana. Ele tem uma moeda chamada peso. E você só consegue fazer isso quando a moeda é do seu país. E a ironia da história qual é? Ele quer acabar com essa moeda, que é exatamente aquilo que está comprando tempo para ele vender para os mercados internacionais essa austeridade, que na verdade é muito mais um efeito do problema que ele está tentando combater do que em si resultado das ações dele. Agora, isso não significa, para deixar claro, que as ações que ele vem tomando são ineficazes. Elas não combatem a inflação, elas não geram o resultado que ele está buscando, mas elas geram um problema enorme, que é conflito social. Elas estão gerando um aumento da pobreza, estão fazendo com que pensionistas, trabalhadores tenham seus salários atrasados, corroídos pelo poder da inflação e, fundamentalmente, todo o ajuste que ele está fazendo no Estado está diminuindo gastos sociais em áreas fundamentais, como saúde e educação, principalmente na produção de gás natural, que gerou aquele problema com o governador da província. E o resultado disso não é combater a inflação, é só causar sofrimento. E a tristeza desse processo que o Milei vem encampando é que sofrimento sem absolutamente nenhum propósito gera o que a gente está vendo. Comoção, 150 mil pessoas nas ruas combatendo as medidas de subfinanciamento das universidades argentinas, e o resultado a gente já sabe qual é. Vai ser mais conflito social, enquanto ele tenta comprar tempo para que, né, essa grande, vamos chamar assim, elite global financeira continue dando ali o espaço para ele e, eventualmente, até traga esses dólares. Mas já disseram que ele tem até o meio do ano. Se não entregar no meio do ano, a situação começa a ficar difícil. Menos de um mês e meio, né, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, André. É curioso, porque quando a gente olha os comentários nas nossas redes sociais aqui do programa, eu vejo como essa turma de bolsonarista é idiota. Não é só ignorante, xingam, sem razão. Quando nós falamos do Milei na última participação do André, teve uma série de comentários, mas ele já conseguiu isso, ele não conseguiu nada. Nós falamos aqui. Ele está jogando o povo na miséria. E isso me lembra, esse superávit dele me lembra uma coisa, um comentário de um amigo em comum que nós dois temos, numa festa, na porta de um buffet, virou para mim e falou: como é que você pode falar mal do Paulo Guedes? A arrecadação, o Brasil está crescendo. Eu falei: como assim a economia está crescendo? Lógico, a arrecadação subiu 15%, isso significa que a economia subiu 15%. Como assim?
Aí eu olhei para a cara dele e falei, acho que você não entendeu. Em um ano, a arrecadação subiu porque a inflação subiu, porque os preços subiram, porque aumentou a carga tributária. Por isso que a arrecadação subiu. A arrecadação nunca foi sinônimo de desenvolvimento. Só um idiota faz essa relação. Mas eles são idiotas. O que está acontecendo na Argentina são esses dois fatores que o André definiu bem. Como a inflação lá é em cima de preços públicos e preços privados, vamos imaginar, traduzindo o que o André falou, para o consumidor poder, para o telespectador poder entender como é que funciona. Imagine o estoque de um supermercado. De um mês para outro, esse estoque aumentou 15, 20%. As vendas desse supermercado vão pagar 15 a 20% mais imposto, que é um percentual sobre o preço daquela mercadoria. Ele não comprou mercadoria nova, é a mercadoria que ele tem no estoque. Isso se chama inflação. E nós vivemos isso. Aquelas maquininhas de remarcar no supermercado. E como disse o André, isso é possível por quê? Porque existe o peso. Se fosse em dólar, eles não iam poder fazer isso. Mas os salários não são corrigidos. Foram congelados expressamente pelo Milei. Não há reajuste salarial na Argentina. E aí, ele fez uma outra mágica, que aqui o bolsonarista fica fazendo todo dia videozinho na internet. Governo cortou verba das universidades. Governo cortou verba do Ministério da Saúde. Governo cortou... Ele está fazendo a mesma coisa lá, mas o Milei é o rei. Ele cortou, tirou dinheiro de gastos sociais porque ele é contra um sistema parecido com o SUS. Para ele isso é inimaginável na Argentina. Ele prefere copiar o modelo americano, sem ter a estrutura que os americanos têm. Ou seja, quem tem dinheiro vive, quem não tem morre. Mas nos Estados Unidos existem hospitais filantrópicos em praticamente todas as grandes cidades americanas. Mantidos pelos super ricos, como se diz, que tem nos Estados Unidos, não tem essa nossa falsa solidariedade. Não ficam distribuindo marmitinha para morador de rua à noite, para deixar a consciência mais leve. Não, não é isso. Eles financiam hospitais que atendem de graça. Eles financiam universidades que concedem bolsa de estudo. A mentalidade lá de solidariedade é diferente da nossa. É cada um saber o que tem que fazer pelo bem comum e não por uma pessoa. Não são santos, mas eles têm esta noção. Nós não temos. Você acha legal dar marmita à noite para um morador de rua e jogar casca de banana no chão. Aí você vai dizer, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Muito. Se você não tem, não se manca que você tem para conservar a sua cidade mais habitável. Você não deveria jogar lixo na rua, mas você acha que distribuir marmita tá bom, você vai para o céu. Mais ou menos tem cara que acha que da palestra espírita vai fazer ir para o céu. O que está acontecendo na Argentina é muito próximo do que a gente viveu. A hipocrisia de um ministro da Fazenda hipócrita, falso, elitista, que manipula números. E aí, André, eu não consigo entender o objetivo do Milei. Por quê? Às vezes parece que ele não é argentino. Ele nasceu em algum outro lugar, foi adotado e fizeram uma certidão falsa para ele. Se nós tivéssemos o sangue dos argentinos, na temperatura do sangue deles, porque argentino para derrubar governo não precisa muito. Ou todo mundo já esqueceu que eles chegaram a ter 4 presidentes no espaço de 1 ano e pouco. Argentino não leva desaforo para casa. Quando o argentino vê que está faltando comida na mesa dele, ele vai para a rua. O Milei está brincando com fogo. E parece que ele não conhece o seu próprio povo. A elite argentina, ela não é tão ridícula quanto a nossa. Ela sabe que no caldeirão eles vão perder dinheiro também. Eu não sei, André, o que o cara está fazendo, qual o objetivo dele a curto prazo, porque para a sociedade argentina entrar em estado de ebulição, não precisa muito. A coisa está chegando num grau... eu li um artigo de um jornal argentino que falava de uma outra coisa e a gente viveu esse pesadelo que eu não acreditava aqui no Brasil e eu estava certo, porque acabou não acontecendo, mas
A penúria das Forças Armadas Argentinas e a desmoralização das Forças Armadas Argentinas pode levar a uma situação que o Milei não está contando, mas que ele está cutucando. Os nossos irmãos do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile, adoram uma ditadura. Faz parte da história deles, seja populista, militar, ou seja lá o que for. A história deles é muito mais recheada disso do que a nossa. E aí, o Milei está brincando com fogo. Eu vi uma notícia nesse jornal argentino, a Força Aérea Argentina não tem um avião no ar. Um único avião no ar. Porque não tem dinheiro para fazer subir. Ou seja, não tem combustível para eles. Quando você chega num grau de desmoralização de instituições a esse ponto, você está mexendo com fogo, o André, você não acha? Não, vamos só relembrar que recentemente ele teve um problema, um desafio a essa lógica de Estado mínimo com o ataque do crime organizado lá na província de Rosário, né? Exatamente onde o Messi nasceu e tal. Então é evidente que esse programa do Milei, ele não tem outro propósito que formar esta rede internacional da extrema-direita. Não é à toa que ele foi visitar o Elon Musk. Eu nunca vi um presidente da República tão subjugado, tão subalterno a um bilionário. O presidente de uma república se comportar ali quase como que uma tiete de bilionário. Esse foi o comportamento dele junto ao Elon Musk. Eu acho que foi um dia muito triste para a honra e para a República Argentina ver o seu presidente daquela forma. E por que isso é importante? Porque ele quer vender para essa elite global financeira que a Argentina é um lugar para os capitais correrem para lá. Como que ele faz isso? Ele está fazendo um mecanismo que a gente tentou lá no governo militar, em 1964, durante principalmente o período do milagre econômico, que é fazer as mini desvalorizações cambiais. Assim que o Milei assume o poder, ele dá uma cacetada na taxa de câmbio, desvaloriza em mais de 50%, isso pressiona vários preços na economia, e ele fala, agora eu vou tirar o congelamento de preço de energia, de saúde, preço de plano de saúde, tudo que vocês imaginam, ele foi lá e está tirando o congelamento. Qual que é o resultado? Os salários não crescem, as pensões não são reajustadas, os aposentados não têm a manutenção do seu poder de compra, só que os preços estão comendo solto. Aí ele congela várias despesas do orçamento público. E aí o que ele sinaliza para fora? Tá vendo o que eu estou fazendo? Estou consertando o orçamento argentino. O FMI bate palma. O FMI vai lá e diz, olha que exemplo que Javier Milei está fazendo. A elite financeira global que estava em Davos, no Fórum Econômico Mundial, bateu palma para o discurso incendiário do Milei e deu a ele o quê? Um cheque em branco. Falou, olha, a gente vai esperar. Enquanto você está fazendo essas reformas, a gente não vai atacar a moeda argentina. E isso permite ao Milei ir desvalorizando gradativamente a moeda, 2% por mês, é o que Luiz Caputo, o ministro das Finanças, está fazendo, para tentar diminuir a diferença com o dólar paralelo. Só que o dólar oficial está em 820 pesos por dólar e o dólar paralelo já passou de 1.150. Então qual que é a ideia? É tentar atrair esses capitais para que o dólar oficial possa se desvalorizando gradativamente até que ele não precise mais ter, né, vários dólares, vários pesos, né, várias cotações sendo negociadas no país. O problema é que para fazer isso, ele teria que, em tese, subir a taxa de juros para atrair esses capitais. Sabe o que ele está fazendo? Cortando a taxa de juros. Ele já cortou de 130%, que era onde estava em dezembro do ano passado, para 70%. Por que alguém vai colocar dinheiro na Argentina se a inflação está em 276% e o juro está a 70%, ou seja, você está perdendo dinheiro se você colocar dinheiro nesse país. E é isso que a elite financeira global está dando de apoio a ele. Está falando, ó, a gente não vai atacar sua moeda enquanto você estiver fazendo esses cortes. Mesmo que esses cortes, apesar de produzir sofrimento, não vão produzir o resultado que você está desejando. E é esse o jogo que ele está fazendo, que é um jogo incrivelmente perigoso, porque a ebulição do conflito social está aumentando, a gente já está vendo as manifestações acelerando, e como o próprio Luiz Caputo avisou logo depois da eleição do Milei, é muito possível que haja um aumento da violência no país. Com mais de quase 60% de pobreza, o resultado inevitavelmente vai ser uma agitação desse conflito social. E na minha leitura,
Se não houver uma redução muito forte da taxa de câmbio que acalme as coisas, é possível que ele saia como outros presidentes já saíram da Casa Rosada, de helicóptero fugido. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com Opinião Litoral, nesta sexta-feira, o Roberto Mohamed e o André Roncalha estão analisando, comentando as notícias com você. Mohamed, o conflito entre o bilionário Musk, que o André citou no primeiro bloco, e o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ou talvez mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, tem um lado político e tem um lado econômico. Tem, mas eu vou fazer um paralelo com o programa que a gente fez terça-feira, que eu acho muito importante colocar isso. A gente falava aqui, em Santos está acontecendo um fenômeno muito engraçado, né? Você tem uma prefeitura que é inimiga do empreendedor, né? Colocou um cara para coordenar o empreendedorismo na cidade, que foi candidato a prefeito do PCdoB, que disse na campanha que odiava empresário. É esse cara hoje que tem o papel de fazer a ligação entre os empresários e o poder público. É cômico, né? A gente vê que o nosso prefeito precisa fazer terapia. Agora, o curioso, e eu disse aqui, contei aqui, o mexicano da Fenza esteve na prefeitura, ninguém divulgou nada, e é curioso que abriu umas 50 lojas da Fenza por aqui. Todas conseguem alvará na hora, não tem problema, tendo vaga de estacionamento tem, no tal. E eu falei, isso não está trazendo desenvolvimento. Ele falou, olha, ele está injetando na economia. Está injetando nada, o cara é um predador. Esse modelo do Oxxo é um modelo predatório. Ele destroça a concorrência para burro, né? Eu não entro num lugar desse. Ele meio que afeta a concorrência, quebrando o comerciante local, pagando pouco de salário, e depois ele fecha as lojas que não são superavitárias e fica só com aquelas que se estabeleceram. Chega a abrir uma a cada 2 quadras entre uma e outra. Isso é mais ou menos o que faz o Elon Musk. Só que de uma outra maneira. Quando eu falo de Bill Gates, Steve Jobs e o Zuckerberg, você pode não gostar deles. Mas o Zuckerberg fez o Facebook. Ele é o pai do Facebook. Mesmo que ele tenha se apropriado de outras ideias, roubado ideias de outras pessoas, o esqueleto do Facebook foi ele que fez. Ele criou alguma coisa. Melhorou, ele fez o que o Japão fazia na sua indústria. Pegava uma ideia já pronta e foi melhorando a dos outros ali. Mas ele criou o esqueleto do Facebook. E o curioso é que o cara que financiou ele era um sócio brasileiro. Não foi o cara que criou. Normalmente é o brasileiro que cria com o americano financiando. Nesse caso não foi. O Bill Gates, por mais que o Steve Jobs tenha xingado até a 4ª geração dele, dizendo que ele tinha copiado o Windows do sistema operacional da Apple, o Bill Gates fez parte, junto com o Steve Jobs, de um setor na Xerox, na empresa Xerox, que foi desmantelado porque um certo presidente genial da Xerox falou que o futuro da empresa era copiadora e que computador era uma coisa de ficção científica que não ia dar certo. E aí eles saíram, ele mandou todo mundo embora, o Steve Jobs fundou a Apple e o Bill Gates fundou a Microsoft e a gente viu onde deu. Mas foram caras que criaram, com equipes, mas criaram alguma coisa. Elon Musk não é assim. Elon Musk, ele é, na verdade, ele desempenha, numa escala global, o papel do brasileiro que financiou o Zuckerberg. Ele é o cara que ele pega uma boa ideia, ele vai lá e compra. Tem programa na televisão a cabo, dos tubarões, Shark Tank. Foi mais ou menos isso que ele fez. Ele nunca criou nada, ele nunca inventou nada. Tudo que ele tem foi criado pelos outros, ele comprou. Era um cara que é jogador, ele faz um bom investimento. Ao invés de ficar jogando na bolsa, ele faz esse tipo de investimento, como tem muita gente que faz. O grande problema para esse cara é que ninguém faz ideia da quantidade, todo mundo olha essas empresas dele, que ele quer que olhem. O X, a Tesla, a SpaceX. Só que a principal empresa dele, e que tem uma coisa por trás dela que pouca gente está se ligando, e o Bill Gates já acordou e deu uma entrevista há pouco tempo atrás falando disso, é a Starlink.
A Starlink, ela tem o potencial de dar ao Musk muito mais do que dinheiro, mas dar poder. Poder de deixar um país apagado. Poder de deixar um país às escuras. O que está fazendo a Starlink? O Brasil, que chegou a avançar até entre o final do governo militar até o governo Fernando Henrique, na tecnologia de satélites, inclusive desenvolvendo o veículo lançador, porque nós temos 2 bases excepcionais para isso, que é Alcântara e a Barreira do Inferno. Todo mundo só fala de Alcântara, mas a Barreira do Inferno também está localizada perto do azimuth magnético. O azimuth, ele faz com que o combustível que o meu foguete tem que gastar para sair da atmosfera seja menor. As 2 bases são muito bem localizadas. E nós tínhamos um programa excepcional do VLS, Veículo Lançador de Satélite, que inclusive a Embraer participava, desenvolvido pelo ITA e pelo CTA, no CTA. De repente pararam de investir. Um deles explodiu. Se o americano tivesse desistido na primeira explosão de foguete, a gente nunca teria chegado à Lua. Mas aqui houve uma explosão, pronto, para de pesquisar, não vamos mais gastar dinheiro com isso. E o Brasil começou a alugar. Só que ele alugava normalmente de governos. A gente usava principalmente sistemas franceses e americanos. O Civan é um exemplo desse tipo de operação. Aí surge a Starlink, uma empresa do Elon Musk, que comprou, ela já existia. E essa Starlink vende o serviço de satélites. O Brasil tem contratos gigantescos com a Starlink. O Lula, para variar, né, foi boquiroto, falou que ia cortar tudo, tá? E chegaram para ele e falaram, então, Lula, se você fizer isso, a gente vai ficar no escuro. Como assim a gente vai ficar no escuro? Não, a gente vai ficar no escuro, a gente depende do cara para tudo no Brasil. Para mapeamento geológico, mapeamento meteorológico. A gente não pode, o mapeamento de queimadas, a gente não pode simplesmente dizer para ele, vai embora que eu vou arrumar outro. Não tem disponibilidade no mercado. Existe hoje um problema muito sério com cobertura de satélite. Você tem poucas opções no mercado. E às vezes o que você vai contratar não é compatível com as suas estações de terra, então você teria que fazer um investimento muito maior. É o caso do Civan, aconteceu isso com o Civan. O Civan hoje funciona a 50%. Civan, para quem não sabe, sistema de vigilância da Amazônia ligado à nossa rede de controle de tráfego aéreo e de controle de satélites. É óbvio que o Elon Musk tem alguma coisa atrás disso. Não é só porque ele quer ser um símbolo da direita, porque ele quer o Bolsonaro pedindo salva de palmas para ele. É óbvio que não, ele está nem aí para o Bolsonaro. O Bolsonaro não existe para ele. Como também não existe o Alexandre de Moraes. O que ele quer é que todo mundo olhe para a briga dele com o Alexandre, olhem como um defensor da liberdade, que o problema dele é o X, quando o problema dele não é o X. É fazer um país inteiro ficar dependente dele. E a gente não está acordando para isso. Bom, tem algumas questões adicionais aqui que tem a ver exatamente com a operação do X, né, o ex-Twitter, para poder testar, na minha visão, alguns argumentos que vão ser utilizados na campanha presidencial nos Estados Unidos esse ano, principalmente essa questão da liberdade de expressão, num país que, com toda essa briga, acabou de bloquear a operação, né, de um aplicativo chamado TikTok dentro do... Então, essa terra da liberdade de expressão acabou de dar uma indicação bem clara de que liberdade de expressão não é liberdade para qualquer coisa, principalmente bloqueando um aplicativo, que em tese, na visão neoliberal, está apenas reproduzindo ideias. E o mercado de ideias deveria, então, premiar as melhores ideias. O Elon Musk não confiou muito no mercado e comprou uma empresa, que é o Twitter, e tirou ela do mercado de ações, porque ele não quer a pressão que vem dos acionistas. A empresa já perdeu 70% do seu valor por conta de um fundo que emprestou 300 milhões de dólares para entrar no Twitter com ele. E o fundo já diminuiu em quase mais de 70% o valor da empresa. Ele mandou embora metade dos funcionários, parou de moderar conteúdo, começou a cobrar por serviços que antes não eram cobrados para tentar justamente influenciar a maneira como esse conteúdo se apresenta e mesmo assim ele não está conseguindo, né, gerar o resultado que ele busca. Só que eu acho, Roberto, que tem um aspecto econômico interessante nessa luta do Elon Musk, que é exatamente o fato de que toda a fortuna dele não está conseguindo protegê-lo
do principal concorrente hoje no mundo, inclusive a Starlink, que se chama China. Então, na Starlink, no SpaceX, na Tesla, qual que é o resultado da pressão chinesa? É uma concorrência muito grande que levou esse bilionário que você muito bem colocou, que é um investidor e que financia coisas, também é financiado pelo Estado americano. O Estado americano jogou bilhões de dólares no Elon Musk. Tem vídeo dele falando de como ele ama a NASA, que ofereceu a ele contratos do governo, das Forças Armadas, para que ele pudesse avançar os seus, tanto a SpaceX quanto a Starlink. Mas além disso, ele está passando por um problema que também a fortuna dele não pode resolver, que é a ameaça que a Starlink apresenta, não apenas para o Brasil, mas para a Índia, para a China, para vários outros países que estão vendo esse avanço da Starlink como uma séria ameaça estratégica a um elemento fundamental da segurança nacional, que é telecomunicações. Mas se não for suficiente, o que todos esses países estão fazendo, é muito importante a sua fala, Roberto, falando da importância da gente desenvolver e aplicar a nossa tecnologia nessa área crítica, a NASA emitiu um alerta sobre o domínio e a influência do Elon Musk na comunicação estratégica dos Estados Unidos. Nada mais, nada menos, Paulo, do que 50% dos satélites em órbita são do Elon Musk. 50% dos satélites. Ou seja, é um poder que ele vai muito além da fortuna que ele tem. E aqui a combinação desses alertas, o fato de ele não ter absolutamente nenhum espaço na gestão Biden, e o fato de a concorrência chinesa, no setor em que ele se coloca como sendo o principal inovador, que é o de automóveis elétricos, vem fazendo com que as ações da Tesla essa semana tivessem uma queda de 55%. E ele odeia a influência dos acionistas que começam a pressioná-lo para colocar a empresa no caminho que eles desejam. A Tesla representa nada mais nada menos do que 80% dos acidentes com carros autônomos com morte. E ela está enfrentando uma série de problemas que vem, evidentemente, manchando a visão da empresa no mercado financeiro. Então, note que ele está sendo encurralado de vários lados. E é por isso que ele está salivando pela volta do Donald Trump. Porque o Donald Trump, né, além de fazer parte dessa rede internacional da extrema-direita, que abraçou o Milley, né, com todos os afagos possíveis, ele adora isso, né, serve e usa dessa questão da liberdade de expressão como uma cortina de fumaça para questões muito mais profundas que têm a ver com o poder econômico que esse bilionário tem e que agora está sendo colocado em xeque pela mudança na geopolítica. E ele está buscando, evidentemente, abrigo no lugar, né, no espaço que pode mais bem acolhê-lo, que é exatamente essa ascensão planetária da extrema-direita. Agora, não se confundam aqui com as falas do Elon Musk de que ele é um efetivo defensor da liberdade de expressão, porque não apenas ele já fez uma série de bloqueios de pessoas e derrubou perfis que não reproduziam aquilo que ele queria, como ele vem fazendo de maneira intencional esse jogo de cena para dizer que no Brasil a gente não tem liberdade de expressão. E por que eu digo isso? Porque quando a Europa impôs uma série de limitações para ele, Elon Musk ficou quietinho. Elon Musk não foi atrás do Supremo, não foi atrás do Parlamento Europeu, ele basicamente aceitou da mesma maneira que ele vem aceitando, né, por baixo dos panos, por assim dizer, aquilo que a justiça brasileira vem demandando dele. Então é um jogo de cena que serve para criar essa cortina de fumaça, porque ele não está sabendo para onde correr. Mohamed, é mais ou menos parecido com o 007 contra o Spectre? É mais ou menos isso. A gente viu isso muito no cinema. Tem mais coisas aí, no próximo bloco a gente vai continuar com isso, porque os idiotas que bateram palma para Elon Musk esquecem que ele ama tanto liberdade de concorrência e liberdade de expressão que ele foi para a justiça americana querer impedir que a BYD se instalasse nos Estados Unidos. Porque em todo o mundo onde a BYD entrou, a Tesla sumiu do mercado. Sumiu. Os chineses estão dominando o mercado de elétricos e de híbridos, porque os próprios chineses viram que só o elétrico em alguns lugares não vão se adaptar, e entrou rasgando e se instalou nos Estados Unidos de uma forma avassaladora. Quem que fez o defensor da liberdade de expressão e da livre concorrência? Entrou na justiça americana para impedir que a BYD se instalasse lá, denunciando concorrência desleal. Desleal no quê?
Por quê? Porque a venda do Tesla, no primeiro mês de vendas do BYD, começou a cair. Até porque não é um carro confiável. Então, vamos colocar, só para você ter uma ideia, no Brasil, nenhuma blindadora séria mais blinda a Tesla, porque todos dão problema. Então, para você ter uma ideia de como o carro dele é bom, mas é o defensor da liberdade de expressão e liberdade da livre concorrência. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando para o último bloco da opinião desta sexta-feira, em que a gente discutiu no bloco anterior, Mohamed, a questão do Supremo Tribunal Federal e do Elon Musk, que tem uma faceta mais visível, que é política, ilusória, e tem uma faceta bem mais profunda, que fala não só de economia, mas também de soberania. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente acha que a gente não olha para os exemplos que devem ser seguidos e fica olhando para os maus exemplos, como é o caso do Elon Musk. Para mim, ele é um mau exemplo em todos os sentidos. Na indústria automobilística, houve uma série de fusões e as pessoas às vezes não têm noção que estão comprando uma marca, mas é de outra que ela diz que odeia. Né? Quando você compra um Peugeot, você está comprando um Fiat, então não adianta xingar a Fiat, você comprou um carro dela. Ela é a controladora de um grupo, a Stellantis, que reúne... Por sinal, os caras tiveram... tudo que era ruim se juntou na Stellantis. Eles conseguiram, assim, uma coisa incrível. Mas aí você olha o que é visão de mercado com responsabilidade social e uma espécie de nacionalismo. O grupo Volks fez o mesmo regime de fusões, mas principalmente de expansão, que essas montadoras que estão na Stellantis. Mas ele ele só apontou para montadoras europeias. O grupo Volkswagen não tem uma montadora americana. Para quem não sabe, eles são donos, além da Audi, que sempre foi deles, são donos da Ducati italiana, da City espanhola, da Porsche alemã, da Bentley inglesa, da Skoda, que era uma empresa tcheca, que os nossos carros são da Skoda, o Up, o nosso modelo de Gol, não é Volks. Alemão dirige essas porcarias, quem dirige é tcheco, iugoslavo e tal. A Skoda faz carros populares e é deles os projetos dos carros populares da Volks aqui no Brasil. Notem que a direção da Volks fez esse investimento maciço de trazer essas empresas para impedir que ela caísse na mão dos chineses. A Scania também é deles, como aconteceu com a Volvo, como aconteceu com a Jaguar Land Rover, que foram compradas por indianos e chineses. A Volks acordou e tomou uma decisão. Ela estava muito capitalizada e saiu comprando empresas, mas deixou bem clara a política dela, empresas europeias, onde a gente tem a conexão de logística. Então, vocês vejam como funciona diferente quando você tem uma empresa que tem noção de si mesma, noção de país, noção de Estado, e no caso da Alemanha, a Europa como um todo, ela é o país líder ao lado da França, da União Europeia. O francês não tem isso. Tanto que juntou a Renault com a Nissan, entrou nesse sacolão da Stellantis que tem a Chrysler americana. A Volks não. Nós somos europeus. Nosso padrão é europeu. Nosso sistema é europeu. Se nós tivéssemos isso, não ia ter um monte de macaquinho aí pulando, dizendo, olha, Elon Musk, você vai salvar o país. Isso é conversa fiada. Eu só faço, uma vez a gente conversou aqui sobre aquela questão da frase do Lula, sobre o Holocausto e tal, que eu falei para você que você ponderou que alguém precisava tocar no assunto, mas eu acho que era um momento que não precisava ser ele, presidente, a fazer isso. É a mesma coisa do Alexandre de Moraes. Para mim, é surreal que um presidente de poder, um líder de um poder, porque o Alexandre de Moraes é presidente do TSE e é uma liderança dentro do STF, embora não seja o presidente, bater boca com o empresário. Não tem lógica, não tem sentido. Tem que entrar por um e sair pelo outro. Age. Se o cara fizer a reabilitação de perfis no Twitter, tira o Twitter do ar. Acabou. É simples.
mas não avança, não bate boca. Para mim isso é meio que calculado. Hoje eu estou começando a ver que algumas coisas que o Alexandre de Moraes faz são muito calculadas. Mas não precisava chegar a isso. O Lula muito menos, ele não tinha nem que, ele falou, não, nem ouvi falar disso aí, e continuava na dele, não tinha nada que ter mandar recadinho indireta, aquela coisa infantil, tem que se preocupar com o meio ambiente. O grande problema aí, para mim, André, é que entraram no jogo do cara, que, na minha opinião, ainda é o de lançar cortina de fumaça para o que ele realmente quer. Eu insisto, a Tesla é uma empresa que ele sabe que ela não vai mais ser aquilo que ele planejou, que ela seria a ponta de lança dos carros elétricos, porque todas as outras montadoras acordaram, e acordaram de uma forma muito rápida. Os chineses passaram a perna nele, porque o BYD é melhor que o Tesla, e mais barato. Invadiram o mercado americano. E não é só ela, a GWM está fazendo a mesma coisa. Goste você dos chineses ou não. E para mim, ele sabe que o grande futuro dele, e aí, lógico, ele conta com esse avanço da direita radical, e não é só lá, na Itália, em outros lugares, só que na Itália ele vai bater de frente com o nacionalismo italiano, que tem marcas que não vão deixar ele entrar, as empresas dele entrarem. Por isso que ele aposta nesta empresa. Podem estar achando que eu estou batendo nessa tecla, mas é uma coisa muito simples. Eu vou só dar mais um exemplo aqui para você entender. Agora, não sei, quem lê jornal viu que teve summit em tudo que é lugar aqui na Baixada. Porque agora a moda virou summit. Até que em São Paulo está tendo um summit de videogames. Summit é um evento. Summit quer dizer topo nos Estados Unidos. Que reúne os melhores daquele assunto. E aí você olha umas bestas participando de summit, você fala, como isso aqui é summit? Os caras é uma anta e vai ser palestrante. Então você vê que tudo vira moda e aí você... Eu entendo que essa história de Twitter, de X, o Twitter já estava perdendo valor de mercado antes dele comprá-lo. O Twitter já era a rede social menos usada entre as grandes. Até porque, como a gente hoje vive no Brasil, Twitter, mesmo sendo pouquinho, tem que escrever. Instagram basta botar foto. Então, não conseguia concorrer. Para mim, o problema dele é a Starlink. Ela é o grande futuro. Ela é o instrumento de dominação. Ele é maluco. Ele não é um cara normal. Ele é maluco. E eu acho que é dali que ele vai criar um império que a gente já viu surgir em outras empresas americanas, e eu não vi os Estados Unidos tão... Por exemplo, a Boeing hoje passa por uma situação crítica e todo mundo acha que é culpa do coitado do 737. Não é. O problema da Boeing é que ela parou de vender o Hornet, porque o que a sustentava era o F-18. Quem sustentava a Boeing era a Força Aérea Americana e a Marinha Americana. A partir do momento que ela não vai mais, porque o avião foi superado e não é ela que está fabricando os 2 novos caças, aviões de combate que vão equipar a Força Aérea e a Marinha Americanas, ela começou a cambalear. A culpa não é do 737, dos problemas do 737. E aí eu me surpreendo quando o governo americano deixa a Boeing agonizar sem buscar uma saída, que é um símbolo americano, e faz com que a Starlink feche os maiores contratos do programa dos gastos de defesa americanos. Por isso que eu te falo, mesmo com essa coisa e aí entra aquela diferença muito sutil, né, de democratas e republicanos, parece que não importa quem está lá. Eles sempre elegem um cara para ser o cara, e dessa vez é ele. É que tem aqui um aspecto que o Trump não fez, que o Biden fez, que foi bloquear as exportações e compras de insumos de empresas americanas na China. Então, a volta do Trump permite que se crie esse cenário, nessa encenação de que está combatendo a China, mas deixa as empresas americanas ainda lá, que é um mercado, né, consumidor imenso. E o Elon Musk vem perdendo espaço nesse mercado, e eu acho que isso o preocupa, além de outras questões. Só quero destacar que já teve efeito esse bloqueio. Recentemente ele publicou no perfil dele no X que a Tesla tem o menor custo de manutenção de todos os carros.
E aí coloca uma lista enorme. Sabe o que não tem nessa lista, Paulo? Nenhum carro chinês. Só carro europeu, carro americano, eles não colocou um carro chinês. E você citou 2 produtoras chinesas, vamos lembrar que a produtora de celulares Xiaomi, o Xiaomi, também já está produzindo um carro elétrico incrivelmente sofisticado, né, já está fazendo divulgação. Então a concorrência é imensa e ele, né, vai tentando se ajustar nesse contexto. E a Embraer anunciando o carro voador ainda para esse ano no Brasil? A Embraer é o tipo da prova de que a gente consegue, porque por mais que se diga, mas a Embraer tem uma série de parcerias, todas as empresas hoje, nenhuma empresa mais produz. A Mercedes mantém peça dela que vem da China, do Vietnã. Está pensando o quê? Você está pensando que todas as peças de um Mercedes são feitas na Alemanha, todas as peças de uma BMW são feitas na Alemanha? Não. Aí, tanto que você acha meio estranho, né? Você vai ver um carro da Caoa Chery, aí você olha o multimídia, você fala, engraçado, esse multimídia é muito parecido com o que eu vi numa Mercedes. Fala, lógico, o fabricante é o mesmo. Então, vamos começar a ter um pouco de inteligência, no sentido de que não se iludir com esse negócio de nacionalismo na produção. O que a Embraer fez? Ela não tem vergonha de ser uma montadora. Ela faz o projeto e manda fazer tudo fora. Nem as asas dos aviões são feitas aqui. E isso é bom, porque no final o pagamento é feito aqui. Porque quem está entregando o produto pronto somos nós. É por isso que se chama uma fabricante de automóveis de montadora, e não de fábrica, porque ela pega toda uma logística de peças, monta um carro e te vende. Quem recebe é ela. E só destacar que essa é a parte que mais gera lucro dentro de toda a cadeia produtiva. Porque é da marca. Exato. Que é a tecnologia que está produzindo aquilo. Então, desde semicondutores, passando por aviões, automóveis, quem tem o design, quem pensa em toda a composição, é quem acaba levando a maior parte do lucro de toda a cadeia produtiva. E um ponto, Roberto, que é importante a gente salientar, que está mudando muito a maneira como o mercado internacional funciona, é o fato de que a China se especializou na produção de bens intermediários, que é isso, peça, insumos básicos da produção, de maneira que quando tem um choque no mercado internacional, como a falta, por exemplo, de energia, via, né, por exemplo, de gasolina, petróleo, ou algum elemento que seja... Uma pandemia, né? Ou uma pandemia, como a gente viu, a indústria mundial para. Os choques hoje no cenário internacional, eles mudaram de natureza exatamente pelo papel que a China construiu em ser a grande fornecedora de bens intermediários para o mundo inteiro. E isso, obviamente, incomoda pessoas como o Elon Musk, que passam a depender da China para ter as suas peças. Tem, inclusive, tecnologias que vão sendo desenvolvidas ali e que a Tesla, por exemplo, não desenvolve em casa porque é muito caro e para o chinês é muito barato pelos investimentos pesados que eles fazem em ciência e tecnologia. Então aqui a gente tem, né, vários elementos borbulhando nessa nova geopolítica e elas acabam afetando de maneira muito profunda a dinâmica dos mercados e a reação desses bilionários que agora, né, se veem um tanto remorsados, né, de terem ensinado a China a produzir aquilo que antes só eles sabiam produzir. Os chineses aprenderam e agora deram a volta por cima e estão questionando e contestando, né, a dominância e a hegemonia tecnológica norte-americana. Acho que por hoje é só. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed e do André Roncalha, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, aliás, até segunda-feira, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral e um ótimo final de semana para você que você merece.